Fala, Fiel, tudo bem? Notícias do Corinthians aí pra vocês no final de semana. Corinthians que encara o Cruzeiro e tem novidades aí. Eu sei que Yuri não joga, mas vamos conferir aí as análises dos comentaristas. Depois nós falamos um pouco mais sobre esse jogo aí. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Pessoal do Papo de Craque TMC, segundo tempo, o Corinthians fez o seu segundo e penúltimo treino antes do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, neste domingo na Neoquímica Arena. O Timão, que venceu na partida de ida por 1-0, gol de Memphis Depay, depende de apenas um empate para se classificar à final da competição. Os jogadores titulares ficaram apenas na parte interna do CT, fazendo trabalhos regenerativos. Yuri Alberto passou por exames e é dúvida para o jogo, já que sente dores no pubis. Aliás, saiu machucado durante a partida contra o Cruzeiro, ainda no estádio do Mineirão. Há uma dúvida se o Rodrigo Garro continuará como reserva ou se será titular na partida contra o Cruzeiro no domingo. Ranielli, que ficou fora da primeira partida por causa de dores no tornozelo, também é dúvida para o jogo. O técnico Dorival Júnior, então, com muitos problemas para decidir a equipe que enfrenta o Cruzeiro domingo na Neoquímica Arena pela segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. Um simples empate classifica o Corinthians à final da competição. É isso, né? Problemas do lado do Cruzeiro. O Calil estava falando sobre isso hoje no Link TMC. Já já a gente vai tentar dar uma passadinha também por BH com o noticiário da Raposa. Mas o Corinthians, Melo, também tem aí as suas dificuldades. O Dorival tem as suas dificuldades. O Dorival, que é danado nessa Copa do Brasil, nas competições de mata-mata, né? Na Copa do Brasil, nem sei qual foi a última vez que o Dorival perdeu um jogo ou foi eliminado de um confronto, né? Tá sempre chegando. O Corinthians não tomou nenhum gol. Sete jogos, 7 né, vitórias. Né? Talvez, se vamos dizer que o Corinthians vença o Cruzeiro e não tome gol, não sei se já aconteceu alguma vez de um time chegar. Aliás, o Cruzeiro também não tinha tomado gol. Também né? não. Tomou o primeiro agora, né? Foi um gol histórico do Depay contra o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tinha empatado. Ele empatou com o CRB em casa, né? Empatou em casa, né? Eu não vejo muitos problemas. O time jogou muito, jogou pra caramba lá em Belo Horizonte. O Ranielli não jogou, o Garro ficou no banco de reservas. O probleminha aí pode ser o Yuri. O Yuri provavelmente não vai pro jogo. Mas o Yuri também não tá jogando aquele fino da bola. Não, mas ele jogou bem quarta-feira. Inclusive, ele ajeitou a bola do gol. Não, né? ele deu assistência pro gol do Memphis. Porque ele é perigoso no contra-ataque, Melo. Uma coisa é você esticar uma bola, sei lá, para um outro jogador aí. Não, o Vitinho tá bem hoje. Sim, mas o Yuri, ele tem uma força, né? Uma velocidade que no contra-ataque é muito agressiva ao adversário. O problema é que às vezes ele corre e não pensa, né? E às vezes quando ele pensa, ele não corre e dá uma confusãozinha aí. Agora, no gol ele pensou, porque ele colocou o Memphis pra fazer o gol. Ali ele foi bem. A gente tem que dar a mão à palmatória, mas pra mim vai com o mesmo time. Não dá pro Yuri, coloca o Vitinho. Eu adoro o Guinegão. Ele acho não que vai jogar mexer. Muita bola. O Dorival não mas o Vitinho entrou. Eu também o Vitinho era um engodo no Corinthians, mas depois que ele voltou da contusão, e tá jogando bem. E tomara que continue assim. O que não pode perder é o foco, achando que já ganhou lá em Belo Horizonte, fazer o que o Cruzeiro fez lá contra o Corinthians nessa primeira partida. Meio que menosprezou o Corinthians, porque tinha enfiado 3-0, achou que eram favas contadas, que era meramente protocolar disputar contra o Corinthians essa semifinal, acharam que já estariam na final e acabaram se estrepando. Acharam quem, Melo? Não, pô, a torcida do Cruzeiro, os próprios jogadores, depois daquele 3-0, depois daquele Sapec e Yaya, pô, os caras estavam confiantes, pô. Então eu acho que isso deu uma atrapalhadinha no Cruzeiro. O Corinthians não pode ocorrer no mesmo erro. Tem que entrar concentrado, com a faca entre os dentes, que a classificação tá bem encaminhada. Muito bem. Agora, eu tô muito curioso, Tomás, porque pra mim, tanto na tática como na estratégia, porque tática é uma coisa, estratégia é outra, né? Tática é a maneira como você vai ocupar os espaços no campo, com linha de 4, linha de 5, etc. E estratégia é como você vai executar o planejamento, se vai começar em cima, se vai marcar alto e depois recua. Tanto na tática como na estratégia, o Dorival jantou o Leonardo Jardim. E agora eu tô bastante curioso, porque o técnico português é muito bom
Nós estamos falando de um grande técnico português. Por isso que eu disse que os técnicos brasileiros, eles são bons também. Eles sabem ganhar dos técnicos europeus e às vezes perde, às vezes ganha. Eu estou bastante curioso para ver qual será o não digo contragolpe, mas enfim, qual será o próximo lance do tabuleiro de xadrez? O que é que o Leonardo Jardim vai fazer? Porque o Dorival, a gente sabe como ele trabalha, ele não vai mexer. Deu certo no primeiro jogo, ele vai manter a linha de 4 ali com... Aliás, o Bidon e o Carrilho, eu até fiquei contra o Dorival quando ele barrou o Garro, porque para mim o Garro, nos últimos anos aí, é o melhor jogador do Corinthians. Agora, nesse jogo... A explicação depois se viu no campo. O papel tático que o Bidon fez, talvez o Garro não fizesse. Porque, veja, Tomás, o que tinha acontecido no 3-0 2 semanas antes, que o Cruzeiro ganhou. Todo mundo falou, o Arroio deu um baile no Mateuzinho. Não falaram isso aí? Sim. O Arroio não jogou quarta-feira, porque o Corinthians não deixou. Ah, o Matheus Pereira arrebentou ali com o jogo pela meia-direita. Não aconteceu também, porque o Corinthians não deixou. O Corinthians fechou todos os espaços. O Mateuzinho, por exemplo, ele não atacou nesse jogo. Por que ele não atacou? Imagina uma situação. O Arroio... Não, o Arroio deu um baile no primeiro jogo no 3-0. Então, mas nesse jogo aqui, mas eu tô falando exatamente, mas nesse jogo aqui... Gente, o 3-0 não é padrão. Não é, não, não é mas eu tô falando comparação. O Corinthians entrou, o Mateuzinho levou e o Dorival tomou provisão. Então, mas o Mateuzinho e o Bidu atacaram muito pouco. Isso. Por quê? Porque se o Arroio quer chegar à linha de fundo, ele tem que passar por ali. Ele tem que passar naquele caminho ali. O Corinthians fechou o caminho. Se ele tentasse vir por dentro, estava fechado também. Porque o Carrilho fez uma grande partida. O Carrilho deu suporte ao Mateuzinho para que ele tivesse conforto no jogo e não sofresse com o Arroio. E do outro lado, o Bidon também deu suporte, porque o Matheus Pereira não é ponta. Quem joga mais pela direita é o Christian, que não fez absolutamente nada. E no segundo tempo, o Jardim tentou com 2 pontas. Ele mudou o Arroio de lado, depois o Sinisterra e se ferrou do mesmo jeito, porque a marcação do Corinthians estava muito sólida, as linhas muito compactas. O Bidon, ele vinha pela lateral, depois ele entrava um pouquinho por dentro, porque não fechava o espaço. E o Carrilho é a mesma coisa. Então, foi um show tático do Dorival sobre o Jardim. Agora eu quero ver o que é que o Jardim vai fazer domingo para dar a resposta, né? Eu acho que assim, o que aconteceu na quarta-feira, na verdade, na minha maneira de ver, é algo que ocorreu algumas vezes com o Cruzeiro nessa temporada. Cruzeiro, se você conversar, e o Marcos Botelho vai entrar já, se você conversar com o Marcos Botelho, Tomás, ele vai te contar que todos os times que foram lá no Mineirão e se fecharam, e o Corinthians tem mérito, tá? O que eu tô falando aqui não tira de maneira alguma mérito do Corinthians e do Dorival. Mas todas as equipes que tiveram essa competência de se fechar e bem, causaram problemas ao Cruzeiro. É por isso que eles perderam pro Santos, com o Neymar participando pouco do jogo. Neymar nem de longe foi protagonista e o Santos conseguiu ganhar com 2 gols do glorioso Cabadeiro. O Ceará ganhou do Cruzeiro no Mineirão. O Sport impôs dificuldades. Acho que o Sport empatou, né? Mas teve um lance bem polêmico. Sim. Era pro Sport até ter boa chance de ter saído vencedor daquele jogo. Então, esse é um problema que o Cruzeiro vem apresentando durante toda a temporada. E além disso, Tomás, eu enxerguei da seguinte maneira. Muita gente falou de salto alto. Eu não acho, cara, que os caras do Cruzeiro entram no jogo e falam assim, a gente ganha do Corinthians a hora que a gente quiser. Não houve salto. O que talvez possa Isso ter até acontecido... tirar o mérito do Corinthians, né? Como Concordo. você falou, né? O que talvez possa ter acontecido é assim, uma barriguinha um pouquinho mais cheia por parte do Cruzeiro. Ah, mas ganhou o quê, Guilherme? Não ganhou nada mesmo na temporada, nem Mineiro, né? Mas assim, os caras cumpriram o objetivo no Brasileiro, de bem com a torcida e tal. Cara, talvez não tenha o mesmo nível de concentração dos caras do Corinthians que estavam lá no alto, na pilha. Mas isso não quer dizer que não, a gente ganha do Corinthians aí a hora que a gente quiser. Isso eu não acredito. Mas eu acho que talvez o nível de concentração do Corinthians estava um pouco maior e o Cruzeiro teve essa dificuldade, Tomás, o brasileiro inteiro contra times que foram lá e se fecharam. Posso fazer uma perguntinha pro Calil? Até 2. Você acha que o Leonardo Jardim, técnico português, estrangeiro Bom jogando técnico. aqui, é bom técnico? Muito bom. Tá. Só que ele foi engolido na quarta-feira. Não, Ele foi bom, engolido. Mas isso acontece. Mas Até o Tele já foi engolido. tudo bem. A Zagallo. pergunta não é essa. É bom treinador. Bom. É estrangeiro e trabalha aqui no Brasil. Sim, sim. Pois é, só não foi derrubado porque o Pedrinho Lourenço bancou. Porque Bancou quando ele barrou o Dudu e o Gabigol. É. Então é isso que E o acontece tempo mostrou que ele com estava certo. técnicos estrangeiros bons que vêm aqui
treinar um time A, time B, e de vez em quando você fala, ó, tá vendo? Técnico estrangeiro é igual brasileiro, não ganha. Não, é porque de jogador brasileiro, quando o técnico é linha dura, os caras fazem uma casinha de caboclo querendo derrubar. E o Léo Jardim, que é um excepcional técnico, só não caiu porque o Lourenço bancou e pagou 15 mil pro Dodô sair. 15 milhões. 15 milhões. 15 milhões. Aquele já tinha trocado de técnico um monte de vezes. Não, mas o que eu quero dizer? Porque os técnicos estrangeiros são melhores que os nossos. O que acontece é que às vezes o dirigente não banca. Certeza. Tem uma imagem que aquela que você me mostrou. A cabeça mistura com o braço. Nada de inteligência artificial. Não, é real. É como venderam chapa branca ontem. O Sintra falou sobre isso? Foi isso? Sim, a CBF, que era inteligência artificial. Não, a imagem é real, mas assim, olha. Vamos admitir, bateu na mão. Parece que bate mesmo. Não parece bate. Agora é um lance tão assim. Mas a transmissão não mostrou, a gente estava no jogo. Não mostrou absolutamente nada. Por qual ângulo você vê? Daquele rapaz que filmou por trás. O Gonzi. O influencer. Ele trabalhou no Corinthians já. O Gonzi trabalhou lá? O do Rodrigo Vessoni que trabalhou no Corinthians. Não sabia. É a única imagem disponível que mostra isso. Agora, como é que você... porque ele postou. Se ele não tivesse postado... Sabe que me incomoda a Capri Pretzel agora? É o seguinte, os clubes pagam 30 pau por jogo pra terem o VAR. O Anderson Daronco, ele não viu e tampouco teria como ver porque ele tava numa posição muito difícil, que ele tava atrás e o lance foi de frente. Então, eu isento aqui a culpa do Daronco. Eu isento também aqui o Rodrigo Guarizo do Amaral, que era o árbitro de vídeo. E a detentora dos direitos, nem ela tinha uma imagem tão clara quanto a do influencer atrás. Quem tinha era o rapaz. Aí eu pergunto, como é que pode o clube mandante pagar 30 pau por jogo pra não ter uma imagem que o influencer com o maldito telefone celular tem? Alguém me explica? E é um qual que é a lógica? Tem muita experiência, ele conseguiu pegar, porque é uma imagem exclusiva. Tem explicação. Ele foi bem demais. Explicação. É só colocar uma câmera ou várias câmeras, que são super baratas, em outros pontos cruciais ali perto do gol. Acho que daria para fazer perfeitamente isso. Eu acho que é uma preguiça, é uma forma de não, Eu acho que a inteligência artificial vai criar um recurso aí para isso logo. Mas na hora do jogo não houve dúvida. Ninguém falou. Alguma coisa vai ter. Ninguém falou. Uma imagem mais distante, não tinha essa imagem na hora do jogo, não. Não tinha essa imagem da cara do Memphis, né? Não tinha, porque a imagem é bem em cima do rosto dele. Tanto que você me mandou a mensagem no dia seguinte, 11 horas da manhã lá. Para mim a oficial, vou no oficial, tá? É claro que eu tô muito contaminado pela imagem precisa do Gonzi, né? Inclusive, Corinthians deu credenciamento pro rapaz trabalhar, não tirei o credenciamento dele, tá? Recado dado aí. Pra vocês não terem... Que culpa o rapaz tem? Pra vocês não terem... Então não deixa ninguém mais entrar. Se ele não pode fazer o trabalho dele lá, né? Vetaram ele? Um absurdo. Um absurdo. Se é a favor do Cruzeiro, eles estavam postando no perfil oficial. Mas como foi esse contra, rapaz, eles batem. ele tava lá como... Influencer convidado. Tem vários influenciadores da Copa do Brasil. Como tá... Mas convidado de... Não sei, Capri. Eu sei que nós, jornalistas, não podemos entrar dentro de campo, mas os influencers convidados Nós, jornalistas, por exemplo, se os repórteres atrás do gol fazem uma foto, uma imagem, toma um tiro. Tira. A gente toma um tiro. Aí o influencer tá lá dentro e pode fazer isso. Mas veja só, ele é oficial de alguém. Se ele tá ali é porque alguém permitiu, mas ele né? trouxe um acerto, né? Ele a CBF veta o credenciamento dele porque ele acertou. Mas é muito claro porque a CBF não tinha essa imagem. Aí o Cruzeiro foi protestar na CBF. Ou ele é do Corinthians, ficaram bravos aí. Ou ele é um influenciador registrado, credenciado pelo Corinthians ou pela CBF. Não, ele pode ser da Copa do Brasil, a página da Copa do Brasil. Pode ser da própria CBF. A CBF já levou influenciadores. Mas aí ele acaba criando... lá atrás, de algum dos clubes. Todo lugar. Sem querer, ele causa um problema para a CBF no entendimento da CBF. O que eu queria só completar é o seguinte. Então não deixa entrar. Já que não é para estar ali, então que não esteja. Agora, a gente não pode usar uma imagem que é dita não oficial, porque não está ali na rede do VAR, para definir um lance ou não. Tá tudo errado. Eu fui contaminado pela imagem do Gonzi, então eu acho que... foi pênalti. Mas na transmissão... Gol irregular. Perdão. Foi gol irregular. Se você olhar só a imagem da transmissão, foi você que falou, foi o Pretzel, não há nada conclusivo ali. Não dá, não é conclusivo. Não é conclusivo. Agora eu sou o VAR, tá? Claro. Agora eu sou o VAR. Se eu só tenho as imagens
Estas que não são conclusivas, eu falo o que pro árbitro, Capriati? É um erro da CBF. Aí é o erro de estrutura, mas não de quem tá operando o VAR. Não, a arbitragem não tem culpa, o VAR não tem culpa e o rapaz que tava fazendo o trabalho dele lá de filmar a detentora da transmissão. A CBF tá incomodada. É lógico. A organizadora do campeonato e uma imagem que um videomaker Exatamente. tem, certo? E o contexto total não tem. Isso pode decidir um campeonato. Você tem razão. Mas vamos falar a verdade? Tiram o Gonzi de lá. Porque ficaram bravinhos, bicudinhos. Aí entra outro. Você pode talvez entre outro e vou até além. O torcedor que tá na arquibancada hoje, uma pancada de gente fica com o celular full time. Fica uma hora de pênalti, né? Fica todo mundo ali. Filmando. Então, se não é a imagem do Gonzi, podia ser a imagem de um cara da arquibancada, como já aconteceu esse ano mesmo. Então, assim, o que me chamou a atenção foi o William, lateral direito, e o Fabrício Bruno, eles de forma tímida. O William fez assim. O Fabrício Bruno também foi na do William. Eles de forma tímida fizeram o sinal. Braço da Aronco. Aí os caras do VAR, eles estão com 200 imagens, mas não aquela que o Gonzi tem, e eles não conseguem aferir se de fato tocou ou não. Então eles mandam o lance seguir. E de forma correta, que eu teria feito a mesma coisa que eles. E aí a Rádio Itatiaia ontem. É isso, fiel, as informações do Corinthians aí. Corinthians que provavelmente não terá Yuri Alberto para esse jogo. Creio eu que ele vai colocar o Vitinho para substituir o Yuri. Ou o Vitinho ou o Guinegão, né? Para não dar o esquema. Mas torcemos aí para que o Corinthians faça um bom jogo. Para mim vai ser um jogo bem físico esse jogo aí, né? E o Cruzeiro provavelmente possa ter que vir com novidades aí também, né? Mas vamos ver, aguardamos o jogo. Espero que tudo ocorra bem. Se o Corinthians jogar como jogou no último jogo, eu acho que a gente conquista assim uma nova vitória, um empate, né? Que já nos dá a classificação para a final. Mas é isso, fiel, deixe seu like aí para nos ajudar, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.